torcedor palmeirense, quando surge, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Verdão MVVC/Reflexão Alviverde, tá? Eu já convido você a deixar o seu like para ajudar na propagação dos trabalhos aqui do MVVC e também convido você a deixar seu comentário, né, sua opinião aqui embaixo sobre o assunto do vídeo. Mas vamos lá. Como você sabe, o Palmeiras pega o Red Bull Bragantino na quarta-feira, né, e teremos aí dois reforços importantes de retorno. Serão eles, né, o Ramon Sosa, que ele tá em preparação já para o jogo contra o Bragantino, né, nessa quarta-feira, e ele treinou normalmente na segunda-feira, tá? O Ramon Sosa já está praticamente liberado aí pelo Núcleo de Saúde e Performance. Então, uma boa notícia, porque é um jogador que vinha performando bem, principalmente taticamente para o Palmeiras, embora a gente tenha a grata surpresa do Bruno Rodrigues, que foi muito bem aí no último confronto, né, entre Palmeiras e Juventude, mas Ramon Sosa, querendo ou não, que é um jogador da sua seleção, né, inclusive deixou de ir para a seleção por causa da lesão, mas ele já estará à disposição do Abel Ferreira. Outro que retorna também é o Vitor Roque, né, o tigrinho que volta de suspensão, a não ser que até lá eles inventem algum enquadramento contra o tigrinho, mas teremos esses dois reforços importantes aí já para a sequência dos próximos compromissos. Ao contrário do Kelvin, né, que infelizmente ainda está seguindo o cronograma aí de revitalização, né, ele ainda trabalhou a parte aí do Núcleo de Saúde e Performance, o Ramon Sosa retorna, mas o Kelvin ainda está em trabalhos, então ele não retorna ainda pelo próximo compromisso do Red Bull Bragantino. Vamos torcer para ele estar liberado aí no confronto direto contra o Flamengo no domingo, mas por enquanto a atualização é de que o Kelvin ainda está fora, mas já está em fase aí de recuperação, acreditamos aí. Vamos torcer para que ele esteja disponível no domingo. Mas agora o ponto mais importante desse vídeo, você já teve um overview de como será aí a possível escalação do Palmeiras para o próximo jogo contra o Red Bull, mas o Everton, sim, precisamos falar de o Everton, o paredão. Aliás, o Everton que recebeu uma homenagem muito bonita do Palmeiras, recebeu essa camisa aqui de prêmio dos 450 jogos, um jogador lendário com a camisa do Palmeiras. Não sei se você gosta ou não gosta do jogador, mas o fato é que ele está na história do Palmeiras, é um dos maiores jogadores da história do Palmeiras. Então, cara, não dá pra gente de forma nenhuma, né, menosprezar o Everton e a sua história maravilhosa no Palmeiras. Agora, o que chama a atenção é que o goleiro que já tem 37 anos, ele já não vive os seus tempos áureos, a verdade é essa, falhas consecutivas e tudo mais, e o que culmina de que o goleiro está sendo observado aí por outros clubes. Dentre esses clubes, o Internacional, o Inter de Porto Alegre, está de olho no Everton. Sim, o Colorado aí já está na mira com o Everton, porque está interessado em fazer essa transferência, até porque o Everton está em vias de finalização de contrato, e o Palmeiras, querendo ou não, renovou o ciclo e trouxe o Carlos Miguel, né? O Carlos Miguel, que é um baita goleiro, é um goleiro, além de ser de uma estatura enorme, pegador de pênaltis e tudo tal, é muito jovem, então é um jogador que vai ser muito promissor aí para o Palmeiras nas próximas temporadas. E observando a história do Everton é maravilhosa, mas observando a performance, muitos torcedores já estão contestando, né, a titularidade do Everton, porque tiveram muitas falhas seguidas, né, alguns gols ali contestados, algumas atuações complicadas, teve a falha terrível do Mundial, porque isso acaba maculando também o jogador, tem outras máculas também, né, aquele carimbo de que não é um jogador que sai muito bem do gol, que não tá mais com muita explosão, enfim, boa parte da torcida contesta a titularidade do Everton, o que de forma nenhuma deprecia a sua maravilhosa história com a nossa camisa. Mas a verdade é que o Carlos Miguel está pedindo passagem, e se a gente olhar para 2026 de uma forma mais ampla, é fatal de que o Carlos Miguel ganhe essa titularidade, assim como o próprio, né? O próprio nosso querido o Everton também amargou aí, vamos dizer assim, um bom tempo de banco para os titulares que na época, né, revezavam-se entre Fernando Praz e Jailson da Massa, mas o próprio Everton fez um caminho parecido do que está fazendo agora o Carlos Miguel. Ele tinha dois goleiros experientes que eram titular e reserva e ele ficava ali de terceira opção. O Carlos Miguel, que é um reforço gigante, tem aqui alguns números, né, do Carlos Miguel, do SofaScore, então é um baita de um goleiro que provavelmente ganha muito espaço se eventualmente o Everton sair do Palmeiras. Não que seja um desejo, a questão não é essa, eu por mim, falo por mim, a minha opinião, eu queria saber muito a sua opinião aqui no comentário, mas a minha opinião, eu gostaria de ver o Everton aposentando no Palmeiras. Porém, isso não quer dizer que ele tem que aposentar
como titular. Por exemplo, eu acho muito saudável uma mescla entre as forças, né? Colocar o Carlos Miguel ali, esse é um post do Palmeiras de parabéns aí pro Carlos Miguel, apenas 27 anos para goleiro, isso é muito jovem, tá, pessoal? Muito jovem o goleiro Carlos Miguel. Mas o que eu acharia saudável era de manter o Everton aí até ele finalizar o seu contrato, ou até mesmo ele finalizar a sua carreira, e não depreciando o jogador de forma nenhuma, mas a titularidade precisa ser questionada. Eu acredito que o Carlos Miguel precisa ganhar minutagens, ainda não estreou, a verdade é essa, e o Lomba nós sabemos que é um jogador que também é bastante experiente, mas provavelmente também não vai ficar. Então o fato é que você precisa dar um pouco mais de tarimba. Aí eu pergunto para você, seria positivo a gente abrir mão, entre aspas, abrir mão, né, agora do Everton para a chegada, por exemplo, do Carlos Miguel como titular? Lembrando que o Inter tem total interesse de contratar o Everton e o Everton já está com 37 anos. Então é questionável. E aí, o Everton deve ir para o Internacional? É uma especulação para 2026? Ou você entende que o jogador precisa ficar? Lembrando que, mais uma vez, é um jogador histórico com a nossa camisa. Mas, muito sinceramente, Carlos Miguel está pedindo passagem para ter mais oportunidades aí. Até porque se você contrata o jogador, você precisa usar, né, amigão? Eu quero saber a sua opinião aí, palmeirense. O que você acha? É hora de ciclar o goleiro? Não, tô feliz com o Everton, deixa do jeito que tá. Vamos mandando aí o jogador por mais tempo. Vamos questionar a titularidade? Não, vamos mesclar ele com Carlos Miguel? Não, vamos pensar no Lomba. Ou, enfim, são muitas opções. Você vende ou você não vende para o Internacional? Lembrando que essa especulação está muito forte, tá? E, aliás, conhecendo o Palmeiras, quando começa muito esse ciclo de homenagens, esses ciclos aí de soltar muitas questões sobre o jogador, alguma coisa está acontecendo no bastidor. Quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo, vamos trocando uma ideia. Avante palestra, até o próximo vídeo. Lembrando, Red Bull Bragantino na quarta-feira, vamos por mais, precisamos vencer para no domingo estar tranquilo enfrentando o Cheirinho, o time da Globo lá no Maracanã. Tamo junto, pessoal, um abraço. Pra mim não importa perder ou ganhar, se o Palmeiras joga, a mancha tá lá.